A verdade que poucos contam. Como as igrejas evangélicas agiram na Primeira Guerra Mundial? Imagine descobrir que, durante a Primeira Guerra Mundial, cristãos evangélicos da Alemanha, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos estavam todos convencidos de que Deus estava do seu lado. Como isso foi possível? Será que a igreja abandonou os ensinamentos de Jesus? Ou existia uma justificativa bíblica para participar da guerra? Neste vídeo, vamos conhecer um dos capítulos mais surpreendentes da história do cristianismo moderno. Você verá como o nacionalismo influenciou igrejas inteiras, conhecerá os poucos grupos que se recusaram a lutar e entenderá como essa guerra mudou para sempre a teologia evangélica. No final, quero saber sua opinião. Um cristão pode participar de uma guerra? Vamos começar. O mundo caminha para a guerra. Em 1914, a Europa vivia um período de intensa rivalidade entre grandes potências, disputas territoriais, alianças militares, corrida armamentista e fortes sentimentos nacionalistas criaram um ambiente extremamente instável. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim para um conflito que rapidamente envolveu dezenas de países. Milhões de jovens foram convocados para lutar. Entre eles estavam milhares de cristãos evangélicos e protestantes. As igrejas precisaram responder a uma pergunta difícil: o que fazer quando a nação entra em guerra? Quando o patriotismo entrou nos púlpitos. Em praticamente todos os países envolvidos, a maioria das igrejas protestantes apoiou seus governos. Pastores passaram a pregar sermões incentivando o patriotismo. Muitos ensinavam que defender a pátria era um dever cristão. Era comum ouvir frases como: Deus está conosco, nossa causa é justa, estamos defendendo a civilização cristã. O problema era que exatamente o mesmo discurso acontecia do outro lado das trincheiras. Enquanto um pastor alemão dizia que Deus defendia a Alemanha, um pastor britânico afirmava que Deus estava com a Inglaterra. Na França, a mensagem era semelhante. Nos Estados Unidos, quando o país entrou na guerra em 1917, inúmeros líderes religiosos passaram a apresentar o conflito como uma luta pela liberdade, pela democracia e pela moralidade cristã. A fé e o nacionalismo passaram a caminhar lado a lado. Na Alemanha, a influência das igrejas protestantes era enorme. Desde os tempos da Reforma Protestante, havia uma forte ligação entre igreja e Estado. Grande parte dos líderes luteranos enxergava o governo como uma autoridade estabelecida por Deus. Por isso, muitos pastores apoiaram publicamente o esforço militar. A guerra era apresentada como uma missão patriótica e até espiritual. Alguns intelectuais protestantes chegaram a afirmar que a Alemanha representava a cultura cristã e precisava defender a Europa. Esse entusiasmo ficou evidente no famoso Manifesto dos 93, publicado em 1914, no qual intelectuais alemães defenderam as nações do país diante da comunidade internacional. Embora nem todos os cristãos concordassem, o apoio religioso ao governo foi expressivo. Inglaterra e Estados Unidos. No Reino Unido, inúmeras igrejas incentivaram seus membros
a servir no exército. Capelães acompanhavam os soldados nas trincheiras. Eles realizavam cultos, distribuíam Bíblias, oravam pelos feridos e confortavam famílias que haviam perdido seus filhos. Nos Estados Unidos, a situação tornou-se semelhante após a entrada do país na guerra. Muitos sermões apresentavam o combate como uma missão moral. Diversas campanhas promovidas pelas igrejas arrecadavam alimentos, medicamentos e recursos para os soldados. A participação das comunidades cristãs foi intensa. Os cristãos que disseram não. Apesar da forte onda de patriotismo, nem todos aceitaram pegar em armas. Alguns grupos permaneceram fiéis ao pacifismo cristão. Entre eles estavam os quakers, os menonitas e diversas comunidades anabatistas. Esses cristãos defendiam que os ensinamentos de Jesus sobre amar os inimigos e oferecer a outra face eram incompatíveis com a guerra. Muitos recusaram o serviço militar. Essa decisão trouxe consequências severas. Alguns foram presos, outros sofreram perseguições, foram chamados de covardes e antipatrióticos. Mesmo assim, permaneceram firmes em suas convicções. A guerra mudou a teologia. Talvez o maior impacto da Primeira Guerra Mundial não tenha ocorrido apenas nos campos de batalha. Ela abalou profundamente a confiança que muitos cristãos tinham na própria igreja. Como era possível que pastores dos dois lados afirmassem que Deus apoiava suas nações? Como cristãos podiam matar outros cristãos acreditando cumprir a vontade divina? Essas perguntas levaram diversos teólogos a repensar sua compreensão da fé. Um dos casos mais conhecidos foi o do teólogo suíço Karl Barth. Ao ver importantes professores cristãos apoiarem a guerra, Barth percebeu que o nacionalismo havia influenciado profundamente a teologia da época. Essa experiência contribuiu para o surgimento de uma nova forma de pensar a fé cristã, enfatizando a soberania de Deus acima de qualquer projeto político ou nacional. E o Brasil? Durante a Primeira Guerra Mundial, o protestantismo brasileiro ainda era pequeno. As principais denominações eram presbiterianos, metodistas, batistas e congregacionais. Muitas delas haviam sido fundadas por missionários vindos dos Estados Unidos e da Europa. Quando o Brasil entrou oficialmente na guerra, em 1917, a sua participação militar foi limitada. Por isso, o debate entre os evangélicos brasileiros não atingiu a mesma intensidade observada nos países europeus. Mesmo assim, o conflito influenciou a formação teológica das igrejas que cresceriam décadas seguintes. A Primeira Guerra Mundial revelou como a igreja pode ser profundamente influenciada pelo contexto político em que vive. Enquanto milhares de líderes religiosos defenderam seus governos como representantes da vontade de Deus, pequenos grupos permaneceram firmes em uma interpretação pacifista do Evangelho. Mais de um século depois, essas perguntas continuam atuais. Até que ponto o patriotismo pode influenciar a fé? Como um cristão deve agir diante de conflitos entre as nações? E, principalmente, qual deve ser a prioridade da igreja? Defender um país ou permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo?
Deixe sua opinião nos comentários. O debate é importante e pode enriquecer a compreensão desse tema tão relevante. Se este conteúdo contribuiu para o seu conhecimento, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Em breve teremos novos conteúdos sobre episódios pouco conhecidos da história do cristianismo.